Já tem um tempo aí que eu tô tentando gravar um vídeo pro meu canal lá. Ainda que eu não consigo fazer, porque falta tempo, sempre cansada, ocupada, muita coisa pra fazer, mas hoje, assim, tem uma coisa assim martelando na minha cabeça e eu queria conversar com vocês sobre isso. Queria conversar com vocês sobre a relação, às vezes, invertida de pais e filhos. Aquela relação em que alguns pais, eles incutem na cabeça dos seus filhos de que se o seu ex-parceiro não foi um bom parceiro para você, ele é um péssimo pai para os seus filhos. Entendeu? É muito triste de ver isso quando um pai pega as suas frustrações, um pai ou uma mãe pega as suas frustrações, as suas decepções, os seus desalentos e colocam sobre o filho, né? Sobre a filha. Olha aí, seu pai não foi legal comigo, como homem, como marido, como esposa, como mulher. Então ele é um péssimo pai, ele é uma péssima mãe. Isso, assim, é monstruoso de se fazer com um filho, sabe? É infantil. E, assim, aos filhos damos o direito da infantilidade, mas aos pais não. Aos pais não cabe serem imaturos e infantis. Eu vou falar, assim, um pouquinho de mim, sabe? Meu pai hoje faz 10 meses que ele faleceu hoje. Por isso eu tô, assim, até bastante emotiva. E quando os meus pais se separaram, eu tinha 12 anos, meu irmão tinha 10 anos, meu irmão mais jovem. Os meus outros irmãos já eram adultos. Mas para nós foi como assim, o fim do mundo, né? A gente perdeu o parceiro das brincadeiras, da boquinha da noite, o parceiro da hora do almoço, dos cafés da manhã, de ir buscar na escola e tal. Foram momentos difíceis. Minha mãe ficou magoadíssima com toda a situação, com tudo que aconteceu com ela. Durante aquele sofrimento que ela viveu, ela tentou fazer com que a gente tivesse raiva dele. Até compreendo, mas não justifica, mas compreendo. Mas assim, a gente, mesmo criança, que é 12 anos, 10 anos, nós somos crianças nessa idade. Mesmo crianças, nós tivemos o discernimento de separar o marido da nossa mãe, do nosso pai. Eram dois seres diferentes. O marido dela era o homem que magoou ela, que decepcionou, que não honrou com os acordos entre eles. Mas o nosso pai era um homem maravilhoso, um paizão, aquele que sacrificava a saúde e a vida e tudo que construía pela gente. Então, assim, a gente não poderia permitir que a ideia de que ele tivesse sido um mau marido se transformasse na certeza de que ele era um pai ruim. Então, assim, por que eu estou falando sobre esse assunto? Porque, como eu disse, eu estou bastante emotiva hoje, né? Faz 10 meses que meu pai faleceu e assim, tem uma satisfação dentro de mim e não ter remorso, sabe? Chega hoje, 10 meses, 9 meses, 8 meses, todos os dias de saudade dele, é sem remorso. Todos os dias da minha existência eu reconheci o pai que ele foi. Nem sempre eu admirei o homem que ele foi com a minha mãe, que ele foi em outro relacionamento, mas eu sempre admirei o pai. E eu sempre deixei claro o quão importante ele era na minha vida, indispensável e essencial. E assim,
É satisfatório não ter remorso sobre isso? É chegar hoje e falar assim, caramba, meu pai era um cara fora de série. Percebam que eu não estou falando do marido da minha mãe, estou falando do pai. Então, assim, eu acho monstruoso, a palavra é essa, monstruoso, quando eu vejo uma mãe que quer que o filho odeie e deteste o pai por ele não ter sido um bom marido para ela, na concepção dela. Ou o pai que quer que a filha e o filho deteste a mãe porque ela era uma péssima esposa. Enfim, isso é narcisista demais, egocêntrico demais, né? Você querer que seu filho tenha as mesmas impressões que você teve na vida e que as dores que você carregou, ele carregue no seu lugar, entendeu? Assim, eu quero que a minha filha veja todos os exemplos de tudo que aconteceu comigo e que acontece e pense, caramba, eu vou ser uma mãe tão boa quanto a minha mãe, eu vou ser melhor mãe que minha mãe. Eu vou ser, além de boa filha, eu vou ser boa esposa, ou não sei se vai casar, enfim. Vocês entenderam o que eu quero dizer. Eu não quero que ela tenha concepções do que quer que eu tenha passado para estragar o caminho dela de filha e pai, entendeu? De filha para com o pai dela. Então, assim, tem assim uma razão de eu estar pensando nisso. Eu tenho amigos, tenho uma amiga próxima que fala para mim assim, meu filho odeia o pai dele pelo que ele fez comigo. E eu pergunto, ele era um pai ruim, ausente, não cuidava do filho? Não, ele era ótimo, mas bagunçou muito comigo. Gente, cresce. Mãe e pai não pode ser infantil. Esse lugar dos filhos, a gente está aqui, ó. Eles estão bem aqui, estão abaixo de nós. Então, assim, nós somos o guarda-chuva que protege, entendeu? Do mesmo jeito que a gente sabe que é um mistério o amor de Deus para conosco, assim, não tem explicação. Amor de pai e mãe para com seus filhos é indescritível, transcende a situação, a questão, outros relacionamentos, outras relações, entendeu? Não interessa o que você tenha passado enquanto, né, esposa, enquanto marido, não interessa. O que interessa é o que a outra pessoa representa para o filho, entendeu? Então, assim, tem gente aí que quer que o filho fique longe do pai porque brigou com o ex-marido. Que quer que a filha não reconheça o pai porque o pai casou com outra mulher. E aí vai. Isso é imaturo demais, é infantil demais. E, tipo, eu me recuso a estar nesse papel, sabe? Eu sou a mãe amorosa, a mãe que quer que minha filha tenha confiança, que ela tenha serenidade para lidar com as coisas, com as decepções da vida, com as frustrações. Eu quero que ela entenda que nem tudo aquilo que a gente idealiza é o que é e que tá tudo bem. As pessoas não são obrigadas a pertencerem, a caberem em um lugar onde elas não pertencem, não cabem. Então, assim, pai, mãe, por favor, sem imaturidade, sem infantilidade, entendeu? Analisa se o pai é um bom pai, se a mãe é uma boa mãe, e dá a César o que é de César, entendeu? E para de fazer o joguinho, que isso é feio demais, gente. Um adulto querer que o filho odeie o pai,
porque ele não tá com você, ou que a filha odeia a mãe porque largou o pai. Fala sério, gente. Vamos ser maduros, vamos ser conscientes, né? Vamos ser maduro e consciente para que nossos filhos, quando perderem os pais, as mães, não fiquem aí cheio de remorso, né? Cheio de dor, cheio de sofrimento. Como eu disse, a tristeza aqui dentro é pela falta do meu pai. Mas não é por remorso, nunca, nunca. Quando eu me lembro só dele, quando me vem na cabeça, foi só os momentos de carinho e de relação. Foi o fato de nunca ter pesado que o homem que ele era, além do meu pai, não me interessava. Eu, o que ele foi com a minha mãe, o que ele foi em outros relacionamentos, o que ele fez. O que contou foi o pai que ele foi. Um pai maravilhoso. Então, vamos parar de fazer alienação parental, né? Isso é feio demais. Quando eu ouvi esse nome pela primeira vez, eu falei assim, minha nossa, como que o mundo é assim, né? Como que tem adulto alienando criança. A palavra é essa mesmo. Cresce mulher, amadurece homem. Pai e mãe tá num patamar que não se iguala, entendeu? Então, enfim, é um vídeo curto, bobo, é o que tá passando aqui pela minha cabeça. Essa é a minha posição, pode ser diferente da de vocês.